É isso aí, pessoal. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso curso de mesoterapia aplicado à dor e às disfunções musculoesqueléticas. Bom, para quem não me conhece, meu nome é André. Vou me apresentar rapidamente aqui para vocês. Eu sou fisioterapeuta, me formei em 2002, sou mestre especialista em fisioterapia intensiva, trabalhei por 7 anos em terapia intensiva. Fiz uma outra pós-graduação em acupuntura, também outra pós-graduação em termografia do movimento. Sou diretor atualmente do Instituto Motriz Medicina Funcional, aqui em São Paulo. Já escrevi um livro, autor do livro Pontos Miofaciais e Correlação com os Pontos de Acupuntura e com os Trilhos Anatômicos. E hoje, a minha rotina, a minha vida, ela é totalmente voltada para o paciente com dor crônica. O nosso instituto aqui em São Paulo, ele é um instituto especializado na avaliação, no tratamento e no diagnóstico dos pacientes com dores crônicas, beleza? Então, o que eu vou passar para vocês durante esse curso é a minha rotina aqui de trabalho já há mais de 10 anos. Então, trabalhando já com terapias invasivas, trabalhando com procedimentos injetáveis, e o principal ponto que eu quero destacar aqui para vocês é que tudo isso com muita segurança, tudo isso com muita tranquilidade para você oferecer o melhor para o seu paciente, para você oferecer a melhor ferramenta de tratamento para o seu paciente, ok? Bom, importante, né? Importante, eu quero deixar aqui para vocês o seguinte: vocês estão fazendo esse curso, vocês já estão com a cabeça muito mais aberta do que muitos dos nossos colegas. Por quê? Porque na nossa graduação, nós não aprendemos nada sobre injetáveis, nós não aprendemos nada sobre procedimentos, entre aspas, conhecido como procedimentos invasivos. Então, você que está aqui participando desse curso, pode ter certeza que isso será um grande diferencial na sua carreira. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, ok? E aí, eu sempre gosto de mostrar essa imagem, esse slide, por quê? Porque muitas vezes, né, nós temos uma dúvida para qual caminho nós vamos seguir, né? Então, será que eu vou para o lado direito? Será que eu vou para o lado esquerdo? Porque dentro da nossa área, dentro da fisioterapia, nós vamos em busca sempre de muitas técnicas para tentar resolver casos complexos, casos de dores que praticamente são, entre aspas, insolucionáveis, vamos dizer assim. E claro que não adianta você ir em busca da sua técnica se você não consegue fazer o teu diagnóstico. E por que eu estou falando isso? Porque eu vou aprofundar muito nessa discussão com vocês a importância de uma boa avaliação, a importância de um bom diagnóstico. Então, quando vocês se depararem, ó, com esse caminho aqui, ó, onde está indo todo mundo, pense num caminho diferente, pense num caminho que você vai conseguir ser muito mais assertivo e que você vai conseguir entregar muito mais resultado para o seu paciente, ok? E falando aí em mesoterapia, eu estou, né, trazendo aqui para vocês um conceito inicial. Claro que nós vamos aprofundar muito em mecanismo de ação, aprofundar sobre as mesclas que nós fazemos para poder tratar o nosso paciente. Então, o que é mesoterapia, tá? O que é mesoterapia? Mesoterapia, ela consiste na aplicação de diferentes, né? Consiste na aplicação, aliás, diretamente na região que você quer tratar o seu paciente, através de injeções ou através de aplicações intradérmicas por uma substância farmacológica diluída, por uma substância farmacológica diluída. E aí já pode estar, né? Já pode estar na sua cabeça. Eu vou voltar só a tela aqui para mim. Já pode estar na sua cabeça algumas perguntas, algumas questões, e uma delas seria: poxa, mas eu posso fazer procedimento injetável? Pode, tá? O nosso conselho, ele permite você sim praticar esses procedimentos injetáveis, tanto é que esse curso aqui de vocês, ele é um curso que ele foi apostilado pelo nosso conselho, ele foi apostilado pelo COFITO. Então, você vai poder aplicar sem nenhum problema nos seus pacientes, perfeito? Agora,
tenham sempre na cabeça de vocês, tá? Muita responsabilidade, fazer o procedimento com segurança, por isso que nós estamos aqui mostrando para vocês toda a base teórica e, claro, né, vamos nos conhecer pessoalmente e faremos uma prática bem bacana, uma prática bem interessante, para que você não tenha dúvida nenhuma na hora de aplicar essa técnica nos seus pacientes, beleza? E essas aplicações, né, essas substâncias, né, que nós injetamos no nosso paciente, elas são substâncias que na sua grande maioria, elas são substâncias homeopáticas, né? Elas são substâncias conhecidas pela homotoxicologia. O que seria isso? Elas não vão fazer com que o paciente não tenha alguma sobrecarga, por exemplo, renal, alguma sobrecarga hepática. Então, é seguro, né? É seguro, é um procedimento seguro, muito seguro. Podem ficar tranquilos, despreocupados que vocês vão oferecer o melhor para o paciente de vocês. E, através dessas aplicações intradérmicas, né, por substâncias farmacológicas que são diluídas, beleza? Então, esse método, ele é capaz de você estimular o tecido através da puntura, tá? O que seria isso através da puntura? Quando você coloca uma agulha no seu paciente, seja uma agulha de de mesoterapia, seja uma agulha de acupuntura, tá? Você está estimulando, quando você atravessa a pele, você já estimula através da puntura o aumento aí da milivoltagem celular. Guardem isso na cabeça de vocês. E você tem ação, por exemplo, dos fármacos, né? Que são essas substâncias que serão diluídas. Então, por exemplo, hoje nós temos uma substância chamada de Traumil, que ele tem uma ação analgésica, ele tem uma ação anti-inflamatória, ele tem uma ação no alívio importante da dor, né, do nosso paciente. Você tem uma outra substância chamada de linfomiosote, que ela estimula o sistema linfático, então você vai usar, por exemplo, para tratar paciente com edema, então seja um pós-operatório de uma cirurgia de joelho, uma cirurgia de ombro, um entorse de tornozelo, são todas situações clínicas que vocês vão poder estar utilizando aí dessas substâncias. Isso tudo vai ter uma aula especial para vocês, falando sobre essas mesclas, falando sobre esse tipo de aplicação, beleza? E é claro, né, evitando ao máximo aí a utilização de medicação sistêmica. Já falo para vocês o seguinte, né, quando nós falamos em evitar o uso de medicação sistêmica, claro que não são todos os medicamentos. O paciente começou a fazer a mesoterapia, ele vai deixar de usar, por exemplo, um antihipertensivo? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. O paciente vai deixar de usar, por exemplo, um contraceptivo? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas muitas medicações hoje que são utilizadas para o tratamento da dor e que são muito conhecidas como os ansiolíticos, os anticonvulsivantes, se vocês conseguirem fazer o diagnóstico do seu paciente de maneira precisa, se vocês encontrarem a causa que está levando a esse processo de dor, essas medicações, com certeza, elas serão evitadas. Por quê? Infelizmente, hoje, os ansiolíticos, os anticonvulsivantes, eles inibem o cérebro de fazer o que ele mais gosta, que é promover neuroplasticidade, beleza? Então, olha aqui, né? Tem mais alguns slides, né, para frente mostrando sobre pele e tal, mas eu gosto sempre de, nesse início de curso, nesse início de aula, mostrar para vocês que o nosso objetivo é atingir aqui, ó, a derme, beleza? Esse é o nosso grande objetivo, fechou? Então, reforçando de novo, o nosso objetivo é isso daqui, ó, estimular a derme, beleza? Então, nós temos a primeira camada da pele, a epiderme, nós temos aqui, ó, a segunda camada da pele, né, a derme propriamente dita, e nós temos a terceira camada da pele, que é a hipoderme. E todas essas camadas, elas são ligadas, elas são conectadas. Então, você tem hoje a presença da fáscia também nessas estruturas da pele. E galera, percebam o seguinte, ó, eu quero estimular essa região aqui, ó, porque essa região ela é fantástica.
A quantidade de estruturas que nós temos nessa região é uma coisa fenomenal, beleza? Por isso que vocês têm que entender que não vamos levar nenhum risco para o nosso paciente. Por quê? A aplicação ela é superficial, não é uma aplicação profunda, beleza? Já já eu falo mais sobre isso para vocês. Então, vamos lá, né? Fiz uma busca aqui para vocês entenderem que mesoterapia é um procedimento hã, relativamente novo, vamos dizer assim, tá? É uma técnica que hoje tem aí por volta dos seus 50, né, mais ou menos 60 anos, né? Porque teve muita discussão sobre mecanismo de ação na história da mesoterapia, mas não é uma técnica, nossa, uma técnica usada há mais de 100 anos. Não, não, não é isso. Porém, é uma técnica que ainda precisa, né, que ainda precisa de estímulos com relação à publicação, com relação a estudos. Por quê? Porque os efeitos que vocês vão poder observar no paciente de vocês, eles são extremamente interessantes. Eles são efeitos que perduram e acabam regulando aquela região. Então, olha só, hoje nós temos aqui em torno de 400 publicações, tá? 400 publicações. Quando eu coloco, né, quando eu pesquiso, né, sobre mesoterapia, se você refinar um pouquinho a sua pesquisa, você vai perceber, olha aqui, ó, quando eu coloco mesoterapia e dor, por volta de 60 artigos. Vou só ampliar um pouquinho essa tela para mim aqui, vou só ampliar um pouquinho essa tela para mim. Eu tenho aqui, ó, por volta de, desculpa, 65 artigos, né, mais ou menos. Essa busca foi feita no final do ano passado, pode ser que tenha até um pouquinho mais já de artigo. E quando eu coloco, por exemplo, a aplicação sobre mesoterapia, né, na estética, eu tenho aqui, ó, 70, por volta de 70 artigos. Então, olha que bacana, né? Ainda há uma necessidade de estimularmos as publicações com relação à mesoterapia. Muitas mesclas, né, que eram utilizadas como chamadas de mesclas clássicas, por exemplo, tinha o diclofenaco, que usava-se muito na mesoterapia para o paciente com dor. Hoje, algumas pessoas ainda utilizam, porém, não são todas as farmácias que possuem essa medicação. Tinha uma outra medicação chamada de rutina para poder aplicar a mesoterapia. Praticamente não existe mais essa substância no mercado. Então, os antiemotóxicos é uma possibilidade, né, igual eu falei para vocês sobre o Traumil, sobre o linfomiosote. Tem uma outra medicação que vocês vão poder tratar regiões articulares, que é conhecido como ZIL, tá? ZIL é o nome dessa medicação, e que vão estimular o tecido de maneira ímpar, vão estimular esse tecido para uma reorganização, diminuição de processos inflamatórios, o mais importante, sem levar nenhuma repercussão renal, sem ter nenhuma repercussão, nenhuma metabolização hepática, ok? E olha só, né? O que. Opa, aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Beleza. E olha só o que nós temos que entender. Nós temos que entender a cronologia de cada evento, tá? Isso é muito importante. Eu vou iniciar agora com vocês uma parte sobre avaliação, tá? Vou falar alguns conceitos aqui de avaliação. Nós temos que entender a cronologia de cada evento. Ou seja, se o meu paciente ele relata que ele teve um trauma, por exemplo, há 5 anos atrás, e a dor dele ela começou há 4 anos e meio atrás, ou há 5 anos atrás, ou logo após esse evento traumático, eu tenho que entender o que aconteceu naquele momento para que eu consiga criar na minha cabeça um mapa mental e nesse mapa mental procurar sempre o que está gerando, né? Qual é a causa, qual é a origem que está gerando o quadro de dor desse paciente. E não simplesmente aceitar que é uma dor nociceptiva, que meu paciente vai ter que aprender a conviver com a dor, porque nós sabemos que temos que encontrar sempre a causa que está levando aos processos de dor, beleza? Então, entender essa queixa do paciente, a queixa principal dele, qual que é? Meu paciente ele relata que à noite a dor ela tem uma piora importante. Essa pode ser uma queixa principal, ou ele pode ter queixas secundárias que
essa dor, ela piora em alguns momentos do dia e não persiste ao longo do dia. Pode ser uma queixa secundária, ou ele pode relatar uma sensação de formigamento, uma sensação de parestesia, ou ele pode ter uma sensação de choque. Tudo que o paciente ele relata na sua entrevista, na sua história de vida, eu tenho que anotar, tenho que colocar toda essa cronologia para eu poder criar, né, esse meu mapa mental e ter as minhas hipóteses de diagnóstico, beleza? Essas disfunções, né, elas geralmente, né, geralmente elas podem melhorar com o movimento, elas melhoram com o movimento. Se eu estou falando em uma disfunção que melhora com o movimento, ou seja, o paciente ele relata para mim, olha, eu tenho uma dor lombar e quando eu começo a caminhar, essa dor ela melhora 30, 40, 50%. Quando o paciente ele refere isso para você, nós estamos diante provavelmente de um quadro inflamatório. Agora não, minha dor eu tenho que ficar deitado, eu tenho que ficar tranquilo, ela piora se eu me movimento. Aí sim eu vou pensar, vou fazer mais uma correlação, por exemplo, com biomecânica, ok? Então, entender esses quadros de disfunção é muito, muito, muito importante, porque isso vai fazer uma grande diferença na avaliação do seu paciente, beleza? E agora o fisioterapeuta ele tem que abrir a cabeça dele, ele tem que ficar atento, porque se ele não excluir, percebam, galera, o seguinte: se ele não excluir as disfunções, por exemplo, metabólicas, então se o seu paciente ele tem uma neuropatia periférica decorrente de um diabetes, então ele tem uma alteração no pâncreas. Então vocês vão ter que minimamente saber avaliar glicemia desse paciente, se ele tem uma resistência à insulina ou não, se ele tem uma alteração na hemoglobina glicada ou não, se ele já fez uma curva glicêmica, porque você vai lá, faz o teu trabalho, monta a tua melhor estratégia de tratamento, compra o melhor fármaco que tem para poder aplicar a mesoterapia, e esse paciente ele não tem uma alimentação saudável, ele tem uma resistência à insulina importante, ou ele pode ter já uma diabetes instalada, então você pode fazer a técnica de tratamento que for, que ele não vai sair daquele quadro inicial, que ele não vai melhorar. Então, entender se ele é um paciente, né, se ele for um paciente obeso, por exemplo, entender se ele tem alterações de tireoide, alterações de colesterol, se o eixo da suprarrenal ele está dentro da normalidade ou não, entender as curvas de cortisol, tudo isso é importante para que a gente consiga encontrar a origem, a causa que está levando a esse processo de dor. Se ele faz uso de, por exemplo, de cigarro, ou se ele faz uso de algum tipo de droga, ou se ele faz uso de uma bebida, por exemplo, eu sei que ele tem aumento do seu estresse oxidativo. Esse aumento de estresse oxidativo, ele faz com que todo o corpo inflame. E se esse paciente não tiver um suporte, não tiver um apoio sistêmico do manejo da sua dor, ele vai sempre, né, retroalimentar esse processo de dor, beleza? E claro, eu coloquei aqui também, ó, risco profissional. O que seria isso? Por exemplo, pessoas que trabalham com produtos químicos. Então, quem trabalha às vezes com alumínio, quem trabalha com cobre, quem trabalha com chumbo, quem trabalha com asbesto, tudo isso é um risco profissional. Então, ele pode ter um aumento dos níveis de chumbo, um aumento dos níveis de alumínio no sangue, e é esse o que está levando ao seu processo de dor. Ele tá potencializando a sua dor, ele está potencializando a sua dor por uma intoxicação. Então, tem que pensar em estratégias para poder eliminar ao máximo esse alumínio, por exemplo, né? Ah, alterações também, ó, hepáticas, é muito interessante. Aliás, hepáticas não, desculpa. Alterações psicossomáticas, então, muitas vezes é um paciente que teve uma perda recente e está relacionado
com alteração psicossomática, é um paciente que passou por algum processo de tristeza, ou um paciente que não conseguiu ainda se conectar com a sua rotina, enfim, todas as alterações psicossomáticas, elas devem ser levadas em consideração, tá? Estresse também é um outro ponto que hoje, aliás, nunca deixou de se discutir estresse, tá? Nunca deixou de se discutir estresse, porém, nós temos que entender o contexto de vida desse paciente. Não adianta, né? E não vão para o caminho do paciente sentir uma dor na canela, por exemplo, isso é uma pura e simples canelite. Ou o paciente tem uma dor na região do cotovelo e você pensar que, dor no cotovelo é uma epicondilite lateral. Uma dor no joelho é uma tendinite patelar. Não. Vão em busca sempre de outros fatores. Uma dor no cotovelo, ela pode ser oriunda de uma cervicobraquialgia. Uma, entre aspas, túnel do carpo, pode ser oriunda também de uma cervicobraquialgia, porque toda a inervação, ela sai lá da coluna e ela termina na extremidade. Então, o que vocês têm que pensar é, eu tenho que direcionar a minha avaliação, eu tenho que direcionar a visualização desses exames complementares para que eu consiga ter o meu diagnóstico o mais certeiro possível, beleza? Ter o mais certeiro possível. Alterações de vitaminas. Alterações de vitaminas é o mesmo processo, tá? É o mesmo processo. Muitas vezes ele tem uma deficiência de complexo B, muitas vezes ele tem uma deficiência de vitamina D, e isso contribui para o aumento de dor. Isso contribui para a fadiga, isso contribui para o cansaço. Uma alteração de hormônio, por exemplo. Então, o hormônio, ele pode ter lá a sua testosterona baixa, por exemplo. E essa testosterona baixa, ela pode estar levando a processos de dor. Então, pega esse paciente, orienta esse paciente, encaminha talvez para um endócrino, para um clínico, ou vai em busca de exames mais aprofundados. E já vou falar aqui um detalhe para vocês: todo exame, né, que é feito, exame de sangue, para você enxergar alterações relacionadas à testosterona, por exemplo, o melhor padrão não é o sangue, tá? Porque o sangue, ele só vai conseguir capturar, ele só vai conseguir visualizar o que está circulando, né, na periferia, né? Então, nós falamos, só pega o lixo, entre aspas, tá? Só para vocês entenderem. O melhor tipo de análise para você ver o hormônio, então, testosterona, estrógeno, para você ver até cortisol, é saliva, tá? Então, pesquisem sobre exame salivar, porque o paciente ele faz uma coleta durante 24 horas. Então, ele colhe de manhã, colhe à tarde, colhe à noite. Se ele acordou de madrugada, ele também colhe e manda para os laboratórios específicos para fazer esse tipo de análise, para fazer esse tipo de interpretação. Alterações também relacionadas a eletrólitos. Isso é muito importante, você enxergar eletrólito. Eu estou falando de sódio, eu estou falando de potássio, estou falando de magnésio, estou falando de ferro, estou falando de ferritina, de saturação de transferrina. Olha só, tem muita coisa nesse processo para eu poder enxergar, para eu poder analisar. Então, a sacada aqui desses eletrólitos é, o paciente tem uma alteração nos níveis de ferro, por exemplo, tem que repor ferro. Não, não é por aí. Porque tem que entender se todos os marcadores estão alterados, porque muitas vezes você tem pacientes com processos inflamatórios crônicos e esse ferro, ele pode diminuir. Então, se você for lá e, né, solicitar uma administração de ferro, por exemplo, o organismo ele não vai aproveitar, ele vai quelar, e aí, né, o paciente não consegue resolver o seu quadro de dor. Processos, né, e marcadores de inflamações. Então, aqui, você tem minimamente, né, homocisteína para você poder avaliar, você tem PCR para você poder avaliar, você tem também dímero D para você poder avaliar, isso também é um dos marcadores para distúrbios de coagulação, e em pacientes também inflamados, esses marcadores eles vão ficar alterados, tá?
E tudo isso levando ao aumento, tudo isso levando à oxidação, ao aumento do estresse oxidativo, beleza? As disfunções que eu vou ter que observar. Cirurgias. Foi feita alguma cirurgia? E isso hoje é uma grande discussão. Por quê? Eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? O paciente ele pode sentir uma dor no quadril, ele fez uma artroplastia de quadril, por exemplo, ele fez uma artroplastia de quadril, e essa artroplastia de quadril, ela não resolveu o processo de dor. Eu vou até aumentar a minha tela, porque eu gosto de comentar sobre esse assunto com vocês, tá? Então, às vezes, essa dor no quadril, a causa que está levando a essa dor era uma radiculopatia de L5, de S1. E o paciente foi lá, colocou uma prótese no quadril e que não conseguiu resolver esse caso. Por quê? O diagnóstico ele não estava certo. O diagnóstico foi equivocado. E isso acontece também para a região do joelho, isso acontece para a região do ombro, enfim, entender todo esse processo faz parte, né, faz parte de você fazer o diferencial na vida do seu paciente, beleza? Se ele já fez alguns procedimentos, hoje conhecido como procedimentos regenerativos, vamos colocar assim, então, se ele já fez alguma radiofrequência, é importante você saber, essa radiofrequência é feita uma denervação nesse nervo, essa denervação, ela pode não perdurar ou pode sofrer um futuro que nós chamamos de brotamento, então a dor fica potencializada, não consegue sair daquele processo, daquele quadro de dor. Se ele fez, por exemplo, algum bloqueio, então ele foi lá na inervação e fez algum bloqueio, esse bloqueio, geralmente, os anestesistas ou os médicos intervencionistas, eles acabam fazendo com corticoide, por exemplo, e esses bloqueios, ou com anestésicos também em alta concentração, geralmente fazem mesclas, né, dessas substâncias. Então, entendam o seguinte, não adianta eu bloquear, por exemplo, não adianta eu fazer um plasma rico em plaquetas, um PRP no meu paciente de maneira aleatória, se eu não avaliei o paciente como um todo, se eu não avaliei processos inflamatórios como um todo. Então, fica a dica, né? Lembram lá, ó, hashtag fica a dica aqui para vocês sobre esses procedimentos, beleza? E, claro, né, também o fisioterapeuta, ele talvez nunca recebeu essa informação, por isso que eu vou falar aqui para vocês. Será que ele já fez alguns procedimentos dentários? Então, exemplo, ele fez um canal, isso pode interferir no processo de dor. Ou se ele fez um implante, tá? Isso pode também interferir no processo de dor. E isso parece muito louco que eu estou falando para vocês. Mas eu ressalto que nós temos na nossa formação embriológica, cada dente ele tem uma conexão com órgão, com víscera, e eu vou mostrar para vocês alguns mapas durante as nossas discussões, durante as nossas aulas, que são conhecidos hoje como canal de interferência, ou conhecidos como gatilho neuromodulatórios. Então, alterações dentárias, nós temos que levar sim em consideração, encaminhar esse paciente para um dentista, conhecido como dentista, entre aspas, funcional, e também tem as cicatrizes, tá? As cicatrizes é bem interessante você saber avaliar, por quê? Porque a cicatriz, ela também, ela é como se ela desse um curto-circuito nessa região. E esses são conhecidos como gatilho neuromodulatórios, beleza? Então, essa foi uma aula para a gente poder ampliar um pouco a nossa discussão e avaliação com relação à avaliação do paciente, o que envolve o contexto de dor. Eu já vou complementar essa aula com mais alguns outros slides, então eu já vejo você aqui, ó, na próxima aula, beleza? É isso aí, até daqui a pouquinho, um abração.